Bom dia, tudo bem? Se você tem uma Bíblia aí, eu queria te convidar a abrir em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 19, vamos ler até o 22. Fala assim: Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Vou ler de novo. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal. Essa é a palavra do Senhor, amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, e nós oramos nesse momento pedindo que o Senhor libere espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Abençoa tanto o falar quanto o ouvir da tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos falar hoje sobre julgar a profecia. Há um desejo no coração dos irmãos do presbitério de que nós tivéssemos um tempo de falar um pouco mais sobre o profético em si. E é preciso escolher alguma área do profético para falar. Tem tanta coisa para falar, a gente precisaria escolher alguma área para falar que fosse relevante pastoralmente para a igreja, ao invés de esperar fazer uma conferência sobre isso, esperar fazer um encontro só sobre isso. Eu sugeri que tivesse um sermão onde a gente tratasse alguma área que pode ajudar. O que acontece? Nossa comunidade, ela tem essa característica de ser bem aberta para a manifestação do Espírito Santo e ser bem aberta para a manifestação do Espírito Santo, inclusive nessa área, na área do dom de profecia e das manifestações do Espírito Santo que estão ligadas a isso que nós chamamos de profético, ou seja, daquilo que comunica a voz de Deus, que comunica o coração de Deus. Então, uma vez que nós estamos bem abertos a isso, o meu ponto aqui, ele em primeiro lugar, tem a ver com tentar lembrar você e tentar talvez encorajar os mais novos de que a profecia, de que o dom de profecia, de que essa experiência de ouvir a voz de Deus, de comunicar a voz de Deus para o seu irmão, para os seus amigos, isso é uma experiência normal da vida cristã. Isso não é uma coisa assim para gente especial, muito elevada, que só algumas pessoas podem fazer. Não. Todos os cristãos, eles são sacerdotes e por isso eles podem ter comunhão com Jesus e ouvir a voz de Jesus e comunicar a voz de Jesus para os seus irmãos, para os seus amigos. Então, você como cristão, você tem liberdade disso, você tem liberdade de comunicar e nós queremos muito que você seja assim. Uma pessoa que compartilha o coração de Jesus, que ouve a voz de Deus e compartilha o coração de Jesus com seus irmãos, com seus amigos. Que na igreja caseira você faça isso, que no seu trabalho você faça isso, que no seu dia a dia, que no mercado de trabalho você faça isso. Nós achamos que isso é tão importante porque Paulo achava isso importante. Nesse versículo que nós olhamos aqui,
1 Tessalonicenses 5, ele começa dizendo: não apaguem o espírito. Ele está usando uma linguagem como se o espírito fosse um fogo, né? Imagina uma fogueira. Então, ele está pedindo que a gente pense como se existisse uma chama de fogo no meio da comunidade. Não é um fogo simplesmente individual em cada cristão, porque ele está escrevendo aos Tessalonicenses, então ele está falando de maneira comunitária. Então ele está falando sobre o fogo na comunidade, o fogo do Espírito numa igreja inteira. E sabe o que ele está dizendo aqui, em primeiro lugar? Que é sua responsabilidade manter o fogo de Deus aceso na sua comunidade. Não sei se você congrega aqui, mas a maioria que eu estou olhando eu sei que congrega. Então, eu queria te exortar em primeiro lugar a isso, a perceber que não apagar o espírito é uma responsabilidade sua, não é uma sugestão. Ele coloca de uma maneira tão simples: não apague o espírito. Ele poderia dizer de outras formas, mas ele é muito direto. Ele é muito direto falando que você e eu temos uma responsabilidade individual de manter o fogo aceso. O Espírito é retratado como um fogo e a manutenção da presença do Espírito entre nós é colocada como uma responsabilidade coletiva. Você sente isso? Ou você acha que é responsabilidade do presbitério fazer isso? Responsabilidade dos músicos durante o louvor manter a presença do Espírito na reunião? Você se sente responsável por manter a chama do Espírito acesa na comunidade? Porque a exortação é para você hoje. Você mantenha essa chama acesa. Você não apague o espírito. É minha e é sua responsabilidade. A gente tem a tendência de pensar que porque a igreja tem líderes e pastores, que eles são os responsáveis por fazer tudo. E a gente tem que pagar para eles fazerem isso. Deixa eu te falar uma coisa. Em primeiro lugar, se fosse assim, vocês estão pagando muito pouco, tá? Só para informar os irmãos. Tá baixo. Mas, mesmo que pagasse muito bem, biblicamente, não é assim. Ok? Biblicamente, todos os cristãos são chamados a participar da vida do corpo de Cristo, de servir o corpo de Cristo com os dons, com as capacidades que possuem. E não apagar o espírito é uma delas que está sendo colocada aqui. Agora, já parou para pensar? Deus podia soberanamente manter a chama do espírito acesa Ele mesmo, né? Deus é soberano, Deus faz o que Ele quiser. Mas mesmo Deus sendo soberano, Ele decidiu jogar na conta da responsabilidade humana, na sua responsabilidade, manter a chama do Espírito acesa. Eu queria que isso caísse no seu coração. Não apague o Espírito, não é uma sugestão, é uma ordem para você. Não é e aí, pensa aí, reflete aí, faz uma meditação, é uma ordem. Não apague o Espírito. E a próxima frase é como não apagar o Espírito. Se não apagar o Espírito é nossa responsabilidade, Paulo vai nos ensinar qual o caminho para não apagar o Espírito. E qual é o caminho? Não desprezem as profecias. E essa é a nossa tentação. Por quê?
Porque numa comunidade onde você tem bastante profecia acontecendo, bastante dom profético fluindo, uma das principais tentações que nós vamos ter é que, conforme você vê muita profecia rolando, você vai ver muita profecia também fraca acontecendo. Profecias que não são, assim, um espetáculo. Profecias que talvez são furadas. Alguém pode errar profetizando. Sim, é possível errar profetizando. No Antigo Testamento, se alguém errasse enquanto profetizava, essa pessoa era vista como um falso profeta. Mas no Novo Testamento não é assim. No Novo Testamento, todos os cristãos podem profetizar. E é ensinado que os cristãos devem julgar a profecia. Por quê? Porque é possível errar a profecia. Porque é possível errar a palavra. Exagerar, reter, falar mais do que deveria de falar menos do que deveria de falar, é possível. Então, numa comunidade onde você tem profecias acontecendo, existe uma tentação, que é mais ou menos assim: o povo está errando profecia, está exagerando. Sabe quando você vê muito mover, e aí você fica assim: eu não sei, está parecendo meio meninice esse mover todo. Vou fazer o quê? Vou rejeitar tudo porque é mais fácil. Como é difícil saber no meio o que é verdadeiro e o que é falso. Como é difícil discernir entre o que é só barriga cheia e o que foi um sonho profético que alguém teve. Porque tem gente que tem sonho direto, né? Já viu? Como tem gente que tem sonho sem sentido nenhum e vem compartilhar com você como se fosse uma profecia. E aí você tem que fazer cara de que está interessado, né? Não sei você, mas você imagina eu como pastor, quantos sonhos terríveis com a comunidade eu escuto. Se eu fosse acreditar em todos os sonhos, meu irmão, a gente está endemoniado, desviado. Acabou já a comunidade. Acabou. Já era, não tem mais jeito, desiste. Mas às vezes é porque o irmão dormiu mal. Às vezes é isso. Agora pensa comigo. Se eu tratasse todos os sonhos dessa forma, poderia vir um sonho que realmente está falando de algo sério, mas como já rejeitou todos, dizendo, é tudo barriga cheia, desprezou. E aí você perde a voz de Deus, você perde o que Deus está falando e você apaga o Espírito. Porque é mais fácil. É mais fácil fazer isso. Não aguento mais. Todo mundo tem uma profecia. Todo mundo tem uma palavra. Você entende? É uma tentação constante numa comunidade onde você tem palavras proféticas. Você acaba tendo meninice acontecendo. Porque a gente quer que todo mundo participe, a gente quer que todo mundo aprenda. Então os mais novos vão profetizar e provavelmente eles vão errar. E é possível eles errarem, e quando errarem você ficar assim, acho que eu vou parar de ouvir. Eu vou parar de ficar ouvindo isso. É uma tentação muito grande desprezar as profecias. E eu quero te exortar nessa hora. Irmão, irmã, desprezar o mover profético é a porta para apagar o Espírito. Desprezar o mover profético é a porta para apagar o Espírito. A chama do Espírito, ela é apagada quando nós paramos de prestar atenção na voz do Espírito. Entende? A presença do Espírito começa a diminuir quando nós paramos de prestar atenção na voz do Espírito. É isso que desprezar a profecia promove.
não prestar atenção na voz de Deus. E logo, como consequência, não valorizar a presença de Deus. Essa é a consequência. Mas tem o outro lado. Tem o outro lado da moeda. Tem uma outra maneira que se apaga o espírito. Se é possível apagar o espírito desprezando profecia, tem um jeito de apagar o espírito crendo em profecia, sabia? Peraí, mas achei que era mais fácil, era só crer agora, era só não desprezar. Mas tem a outra parte. É aquela galera que crê em tudo. Toda profecia que recebe é Deus falando. Ela recebe uma profecia falando que ela vai casar com fulano, ela crê. E depois ela recebe falando que vai ser com Beltrano, ela crê também. Nas duas está errado, mas ela crê igual. Ela está casada, recebe uma profecia falando que é para divorciar, ela crê. Mesmo a Bíblia falando que está errado, ela crê. Ela recebe uma profecia falando que ela tem que ficar integral no ministério, ela crê. Depois ela recebe outra falando que ela tem que ir para o mercado de trabalho, ela crê também, nas duas. Aí dá problema. Porque você também não está fazendo um outro movimento que Paulo está nos exortando a ter aqui. Olha o que ele diz. Examinem todas as coisas. Esse também está errado. Se você aceita tudo, você não está examinando todas as coisas. O que são essas coisas que Paulo está falando para examinar? A gente pode pegar o versículo isolado, né? Examinar todas as coisas. Examinar todas as coisas aqui é em relação à profecia. A palavra examinar aqui é a palavra em grego para julgar, discernir. Julguem todas as coisas. Se você não julga a profecia, você também apaga o espírito. Um ambiente onde todo mundo crê em qualquer mover, que todo mundo recebe tudo, você também apaga o espírito. De que maneira? Abrindo o ambiente para espíritos malignos. Abrindo o ambiente para manipulação carnal. Se de um lado você mata o mover, porque você não ouve o que Deus está falando, do outro você tem mover falso, e os dois estão errados. Os dois estão errados. Se você crê em toda a palavra profética que você recebe, que você ouve, que você ora e recebe, ou que você recebe de outro, e você não é sério, sistemático, diligente em examinar todas as coisas, você também está promovendo uma espécie de apagar o espírito. Em 1 Coríntios 14, 29, o apóstolo Paulo, falando sobre regular a profecia na igreja local, ele diz: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Pergunto para a amada igreja, olha o que o texto diz: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem. Quem são os outros? É o presbitério? É você. Os outros. Falem 2 ou 3 e os outros julguem. Não é os outros profetas. Tem gente que vai achar isso. Não, os outros profetas que julguem. Não. É você. Você julga a profecia? Irmão, Deus me livre de julgar. A Bíblia diz para não julgar. Não, calma. Errou o versículo. Errou o contexto. A Bíblia diz que é para julgar na medida correta, julgar do jeito certo. Você pode julgar no sentido de discernir. Você não deve julgar no sentido de estar no lugar do juiz e dar o veredito final.
dizer, se alguém, por exemplo, se alguém errou uma profecia, esse é um falso profeta, acabou. Não. Mas discernir o que está sendo dito, faça isso. Isso é essencial. Isso é tremendo. Você precisa fazer isso. Examine. Examine seu coração. Você examina a profecia? As palavras que você recebeu até hoje, você discerne elas? Você examina elas? Em 1 João 4, versículo 1 diz: Amados, não dei crédito a qualquer espírito, mas provem, no sentido de julgar, provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Provar, julgar. E aí, quando ele fala para examinar todas as coisas, ele diz: retenha o que é bom. Então é para reter. Tem coisas na palavra profética que você retém, que você segura, que você se apossa. Retém o que é bom. Amém? Mas tem mais uma parte, né? Qual a outra parte? Se abstenha de tudo, de toda forma de mal. Você já parou para pensar que esse termo, se abstenha de toda forma de mal, está falando de profecia? A gente pega esse verso e pensa muito nele sobre a vida em geral. Se abstenha de toda forma de mal. Irmão, retém o que é bom. Se abstenha de toda forma de mal. Mas está falando de profecia. Algumas pessoas vão profetizar para você e você tem que reter, porque só uma parte é boa, e você vai ter que se abster de outra parte, porque é má. Má. Já parou a pensar nisso? Que tem profecia que vai ter coisas que não devem ser recebidas? Eita! E é sua responsabilidade. Você faz esse exercício? Você retém coisas boas? Primeira coisa, você faz isso. Você ouve e recebe no seu espírito, recebe no seu coração, abraça no seu interior. Eu retenho o que é bom. E ao mesmo tempo se abstém, e aqui a palavra se abster no grego é, fique bem longe. Tome distância. A gente não faz às vezes nenhum e nem outro, né? A gente às vezes não retém como Maria, que guardava no coração tudo que Jesus estava fazendo, guardava no coração as coisas que ela estava compreendendo sobre Jesus, reter, segurar no coração. Mas ao mesmo tempo, lançar para bem longe tudo aquilo que não é do Senhor na palavra profética. Ficou complicado? Eu vou ajudar vocês a conseguir julgar a profecia. Porque eu estou falando para julgar, mas como que faz para julgar? Como que faz para você testar uma profecia e ver se ela é de Deus ou não? Então, vou dar para você aqui alguns parâmetros para você julgar. E hoje vai ser a festa do fim do culto. Por quê? Nós vamos terminar e nós vamos começar a profetizar para todo mundo. Nós vamos fazer aqui não tem roda de capoeira, vamos fazer roda de profecia agora aqui. Vamos fazer, vai ser legal. Só que a gente vai testar, a gente vai ouvir, a gente vai... Então, qual é o teste que a gente tem que fazer? Qual o crivo que nós temos que ter para julgar a profecia? Em primeiro lugar, as Escrituras. Esse é o básico. Você recebe uma palavra profética. Se alguém profetiza e não está de acordo com a Bíblia, meu irmão, não vamos nem começar a conversa. Só que tem gente que pode profetizar colocando sua palavra profética no mesmo nível da Bíblia. Por exemplo,
Quando alguém profetiza falando, assim diz o Senhor. Olha, assim diz o Senhor, é uma frase que os profetas do Antigo Testamento falavam para dar a entender que tudo que eles estavam falando era Deus falando de maneira infalível, e era infalível. Hoje em dia nós não profetizamos assim, nós não falamos de maneira infalível, nós somos falhos, nós não estamos escrevendo a Bíblia, não. Então, se alguém profetiza, e essa palavra profética não estiver alinhada com as Escrituras, você não ouve. Tudo bem? Então, primeiro ponto aqui, concordado? Se você recebeu uma profecia, e isso não estiver claramente submisso às Escrituras, a gente nem começa a conversa. Agora, tem o segundo teste. Primeiro teste, Escritura. Vamos ver, só para você não dormir, repete comigo. Escritura. Escritura. Aleluia. Segundo teste, edificação, repete, edificação. Edificação. Se você não foi edificado com a palavra profética, esquece. Se é uma palavra que está promovendo destruição, divisão, medo, esquece. Em 1 Coríntios 14 fala que a palavra profética, ela vem para consolo, exortação e edificação. Esses são os três propósitos da profecia. Se não gerou isso, esquece. 1 Coríntios 14, 3 fala isso. O propósito da profecia sempre vai ser gerar edificação. Então, eu quero que você se pergunte, das profecias que você recebeu, se questiona o seguinte: por acaso, eu estou sentindo algum medo, alguma dúvida, alguma vergonha? Se você está sentindo isso, descarta. E, aliás, se a profecia é sobre um evento futuro, que vai acontecer, é bem fácil você discernir se ela é verdade ou não, né? É só o evento acontecer, né? Não tenta manipular. Aconteceu ou não? Não precisa tentar salvar. Agora, terceiro teste, repete comigo. Amor. Amor. Ai, gente, isso aqui é muito sério. Quando a pessoa profetizou para você, aquilo estava vindo de um espírito de amor? Ou você estava vendo algum tipo de arrogância? Algum tipo de manipulação? Se pergunta, essa palavra profética que eu estou recebendo agora, ela é motivada por egoísmo? Tem uma busca de poder? Eu já vi vários ambientes onde pessoas chegam para líderes de alto nível no corpo de Cristo e querem chegar lá e entregar profecia para esses líderes. Para que querer entregar profecia para grandes líderes sempre? Tem um motivo. Você conseguiu um lugar de prestígio com esses líderes. Quando eu estou num ambiente onde tem gente muito rica, no ambiente onde tem gente muito poderosa, geralmente eu procuro segurar o dom profético. Porque eu sei que há uma tendência na carne de querer exagerar para você ganhar um lugarzinho entre os ricos e famosos. É óbvio que se Deus quiser falar, eu não vou impedir, eu não vou segurar. O que eu vou fazer? Eu vou ser muito discreto ao compartilhar aquilo que Deus está falando. Mas eu já vi situações aonde, semelhante a uma prostituta com um cliente, assim são certos profetas com pessoas ricas, certos profetas com pastores influentes. E eu tenho um profundo nojo disso. Profundo. Eu tomei a decisão de nunca fazer isso na minha vida. E eu pago as consequências disso. Mas eu posso ter Deus do meu lado nesse quesito. E você também.
De onde está vindo a palavra profética? Qual a motivação da palavra profética? Existe um desejo no coração da pessoa altruísta. Ela está querendo abençoar e encorajar a pessoa a quem ela está se referindo, ou ela está querendo outra coisa? Se a profecia não está vindo de um lugar de amor, nem ouve. Esquece, não tenta. Quarto teste para você fazer, repete comigo, comunidade. Quando você recebe uma palavra, às vezes você não vai saber tudo da Bíblia que poderia saber, não vai discernir tudo sozinho. O que você faz? Submete à comunidade. Abre para outros irmãos, fala, olha, eu recebi essa palavra aqui, o que você acha? Será que eu poderia receber? Como eu poderia levar essa palavra para a minha vida? Leve ela para isso. Agora, tem mais um nível, que é a experiência pessoal. Esse aqui é muito profundo. É o seguinte, experiência pessoal. Você já está ouvindo de Deus. Deus está falando com você já. Alguém que vai chegar e profetizar, não vai poder acrescentar ao que você está ouvindo de Deus de uma maneira totalmente contraditória. Tem um exemplo na Bíblia que eu queria mostrar para você nesse momento. Abra comigo em Atos 21. Atos 21, a partir do versículo 10, Paulo recebe uma profecia de Ágabo, um profeta. Ele diz o seguinte: demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto para entregá-lo na mão dos gentios. Ouviu a profecia? Então essa é a revelação. O que você faria com essa revelação? Se vai fazer isso aí, então não pode ir para Jerusalém. Se vai ser entregue, não pode ir para Jerusalém. Só que ele continua dizendo o texto, olha só. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ou seja, a conclusão que eles tiveram da palavra profética é: Paulo, não vá para Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e a partir o meu coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Parece que Paulo estava contradizendo a palavra profética, mas não era. A palavra profética tem 3 partes: revelação, interpretação e aplicação. Paulo concordou que a revelação, o cinto amarrado, correspondia à perseguição que ele iria passar. Mas ele não concordou com a interpretação, que é: não devo ir para Jerusalém. A interpretação que os irmãos deram, Paulo não concordou. Por que Paulo não concordou? Porque ele já havia recebido uma palavra um capítulo antes. Volta comigo, Atos capítulo 22. Não um capítulo antes, mas um capítulo antes ele registra que tinha recebido uma palavra. Atos capítulo 20, versículo 22. Diz assim: e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém,
não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura. Quem assegurou a ele? O Espírito. Deus falou com ele. O Espírito me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, Paulo tinha recebido na sua experiência pessoal uma palavra que indicava que ele estava sendo impelido pelo Espírito para Jerusalém e que ele ia ser perseguido. Então, quando ele recebe uma outra palavra dizendo: o dono dessa roupa aqui, desse cinto, em Jerusalém, vai sofrer, Paulo disse: é isso aí mesmo, vou sofrer mesmo. Aí os irmãos falaram: então não vai para Jerusalém. Não. Aí vocês já estão impondo uma interpretação que não é que Deus falou comigo. Você pode receber muita palavra dos seus irmãos, mas a questão é, você precisa interpretar. Deus já está falando com você. Você é um filho de Deus. Deus fala com seus filhos. Nenhuma profecia, deixa eu falar isso aqui de vez. No Convergência, não tem profecia para direcionar a vida de ninguém. Profecia para guiar a sua vida chama Bíblia Sagrada. Nada nem ninguém vai chegar e dizer, te dar uma profecia para dizer o que você tem que fazer. Quem vai falar com você é Deus, que vai falar diretamente com você. Deus vai falar com você por meio da Bíblia. Agora, não, é que daí eu sonhei, que daí... Querido, pode ser sua experiência pessoal. Deus falou com você, no seu coração, mas ninguém vai chegar de fora falando para você que vai te direcionar. E eu te aconselho a jamais tomar qualquer decisão baseada em palavra profética, até mesmo palavra profética que você mesmo recebeu. Você precisa discernir, junto com as palavras, a Escritura e a sabedoria. Então, para encerrar, no momento que a gente está profetizando, a gente tem algumas dinâmicas que acontecem. No momento que a gente está profetizando, por exemplo, isso é muito comum. A gente sente, às vezes, quando você está recebendo a palavra profética, e alguém está profetizando para você. Você já teve uma sensação de alerta? Dá um negócio assim, uma cutucada de Deus na sua consciência. Não quer dizer que a profecia está errada. Às vezes, é simplesmente o seu discernimento humano que Deus te deu, a sabedoria, o conjunto de versículos bíblicos que estão na sua mente, que estão dizendo que aquilo ali está exagerado. Dê atenção para isso. Às vezes a gente tenta bloquear isso, não bloqueia. Se alguém profetizar de maneira errada, o que nós fazemos? Se alguém, por exemplo, profetizar alguma coisa que está fora da Bíblia, deve corrigir imediatamente. Não estou falando para você pegar o microfone e falar: irmão, desgraciato, endemoniato, agora, patronum, prá! E daí, não é isso. Chama o irmão de canto, fala: então, amado, temos um problema. Eu sinto, assim eu vejo, que não está certo. Eu amo o fato que você profetizou para mim. Eu amo o fato que você está disposto a falar. É maravilhoso. Quero que você continue buscando isso. Mas, não. Se você vai profetizar, e eu quero incentivar isso, a gente não vai rejeitar de todo palavras que são genéricas. Mas,
se você é muito genérico, fica difícil saber se você está profetizando. Deus vai abençoar essa nação. Como assim? Com o quê? Com cereal? Com o quê? Na bolsa de valores? Como assim Deus vai abençoar a nação? Se alguém te entregar, por exemplo, uma palavra esquisita, o que você faz? O que você faz com palavra esquisita? Meu desejo é sempre rejeitar. Mas não dá. O que eu já recebi de palavra esquisita que era de Deus, mas eu só fui saber que era de Deus depois. Então você tem que ter um pouquinho de jeito de ouvir a palavra esquisita e falar para o irmão, ok, nós vamos, eu vou orar e eu vou saber o que fazer. Então, eu vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos do que não fazer. A gente vai profetizar agora, mas vou dar alguns exemplos do que não fazer. Vem cá. Sobe aqui. Exemplos do que... Não, vamos descer aqui para todo mundo ver, né? De lá, né? Eles verem lá, né? Vem cá. Exemplo do que não fazer profetizando, tá? Primeiro é chegar e falar assim, ó. Oh, irmão, então assim, por favor. Não faz isso não. Faz isso não. Tá bom? Também não precisa, essa aqui é mais da vigília pentecostal, tá? Tem irmão que não tem muita forma física para isso aí. Não precisa, tá? Não precisa. Outra coisa que não precisa, isso aqui, ó. Agora, em nome de Jesus, vem Deus. Gente, não precisa, tá? Agora, outra coisa, vem cá, Carol. Senta ali. Vamos supor que não fosse minha esposa. Oh, Deus. Senhor, vai ministrando, Senhor. Vai tocando, Deus. Oh, Deus, gera. Gera. Jamais. E igual o contrário. Tá? Irmã, eu queria te entregar uma palavra, mas ali no canto. Podemos ir ali para eu te entregar uma palavra? Não. Por favor, não. Oh, eu sinto o amor de Deus por você. Não. Como você entrega? Eu chamo a pessoa, de preferência se puder ser uma irmã discipuladora, mas aqui não tinha uma irmã na hora, então chamou o irmão. E aí você fala o que está recebendo. Chama uma terceira pessoa de testemunha, em público, todo mundo vendo, e aí você entrega. Assim que você faz. Aí fica tranquilo. Pode sentar, obrigado. A gente não fica entregando profecia assim, indo nos cantos, sabe? Saindo no privado, entregar profecia. A gente não fica tocando, entregando profecia, assim, tocando e tudo mais, para a pessoa do sexo oposto, nem para a pessoa do mesmo sexo. A gente fala, a gente profetiza, a gente fala, tá? Então, nós vamos praticar isso nesse momento. Vamos ficar de pé.